Olá, alunos, eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, a gente vai dar prosseguimento à resolução de exercício do seu módulo 7, que trata de função do segundo grau. Nós estamos resolvendo, praticando o aprendizado, e essa questão número 7 se encontra na página 24. Questão número 7. Uma função consiste na associação de dois conjuntos, o A e o B, de números reais. Guarde isso aqui, vamos trabalhar com números reais, por meio de uma lei, uma fórmula F. O subconjunto dos elementos de A, que corresponde a um e somente um elemento de B, é denominado domínio da função. Então, ele está falando aqui que esse subconjunto de A, que corresponde a um e somente um elemento de B, é denominado o domínio, da função, a definição de função. Considerando que a função, deu aqui a fórmula da função, uma raiz, aí eu tenho um trecho dessa função que é do segundo grau, vezes uma outra que também é do segundo grau, dividido um quociente, também uma outra do segundo grau. Tem aqui um produto, produto de funções, um quociente de uma outra função. É uma função, determina o domínio. Domínio, gente, o que é domínio? São os valores de x que eu posso usar aqui. Aí eu tenho que pensar o seguinte: não é qualquer valor de x que pode entrar dentro de uma raiz, já que ele quer que seja de números reais, tá? Olha aqui em cima, segunda linha, números reais. Eu não posso tirar a raiz quadrada de um número negativo, porque não vai dar um número real, vai dar um número complexo, imaginário. Então isso aqui não pode ser negativo. Não ser negativo é porque tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui no numerador, pode ser maior ou igual a zero, nas duas expressões. E na de baixo, só maior do que zero. Não pode ser igual a zero, porque um denominador, se for zero, gente, nós não conseguimos dividir por zero, tá? Então, em cima, maior ou igual a zero, e embaixo, apenas maior do que zero. O que eu tenho que fazer aqui? Resolver uma inequação. Só da parte interna da raiz, porque ele está pedindo domínio. Ele não está mandando você resolver essa raiz toda. Então, o domínio é só o x é dentro da raiz. Então, eu não preciso resolver a raiz, só o que está dentro dessa raiz. Então, vamos lá. Temos que o conjunto é R, o radicando. O que é radicando? Tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. E o denominador não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, maior do que zero. Então, vamos lá na nossa resolução. Repetindo aqui mais uma vez a função. A primeira, vou pegar aqui 2x² menos 8. Uma equação, vou igualar a zero para achar suas raízes, É uma equação do segundo grau incompleta. Não precisa de basta. Passo o 8 para o outro lado, ele vai positivo. Agora divide tudo por 2, x² passa para cá dividindo. O 2, 8 por 2, 4. Agora, qual número que é o quadrado vai dar 4? Pode ser o 2 e pode ser o menos 2, Um pequeno esboço do gráfico, com apenas o eixo x, só o esboço do gráfico, a parte de cima positiva e a parte de baixo negativa. Tá aqui, tá pronto a primeira parte. Segunda parte, a de cima aqui, x² mais x menos 6. Vamos achar a sua raiz, Aqui você pode usar basta, eu vou usar soma e produto. A soma tem que dar isso aqui invertido, menos 1. E o produto tem que dar isso aqui, menos 6. Vou pensar o seguinte: dois números cuja soma dá menos 1 e o produto vão dar menos 6. Eu começo a pensar pelo produto. Dois números que multiplicados vão dar 6. 6 vezes 1 dá 6. Só que a diferença de 6 e 1 não dá 1, vai dar 5. Então não pode ser 6 e 1. Outro número que multiplicado não dá 6 é 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6. Um deles, se for negativo, eu satisfaço o negativo. E para a soma ser menos 1, basta que o maior deles seja o negativo. Então, o 3 é o negativo, o 2 é o positivo. Achei as raízes. Monto o gráfico, menor primeiro, maior depois. A concavidade também é voltada para cima, porque o x² tem coeficiente A positivo para cima. Primeira raiz, segunda raiz, por cima mais, por baixo, que fica entre as raízes, negativo. Terceiro passo aqui, o denominador. O denominador, eu vou também achar as raízes. Soma e produto. A soma tem que dar menos 2 e o produto menos 3. Então eu começo do produto. Quem que eu multiplico me dá 3. 3 vezes 1, Basta que um deles seja negativo.
A diferença entre 3 e 1 deu 2, por 2 ser negativo, é porque o maior deles é o negativo. Então, o 1 é o positivo. Então, 1 e menos 3. Colocando em ordem, menos 3 vem primeiro, 1 vem depois. Está aqui na ordem, concavidade da função também voltada para cima, né? A é positivo, as raízes, a primeira está aqui, a segunda está aqui, em ordem, parte de baixo negativo. Agora eu tenho que juntar isso aqui tudo, fazer o estudo do sinal, né? O gráfico, o quadro de sinais, né? Vamos lá, está aqui já tudo que foi feito no 1, no 2 e no 3. O 1, eu assinalei aqui, gente, ó, o menos 2 e o 2, a bolinha fechada por causa de quê? Está lá em cima, eu já disse que a parte de cima tem que ser maior ou igual a zero, ela não pode ser negativa, né? Bolinha. No 2, né, mesma coisa, ó, tá na parte de cima, então bolinha fechada. E na de baixo, né, na de baixo é o x² mais 2x menos 3, esse aqui, a bolinha tem que ser aberta, então a bolinha ficou aberta porque não pode ser igual a zero. Aqui eu tiro as raízes, tirando aqui a bolinha. E essa bolinha menos 2, e essa aqui 2, essa bolinha aqui menos 3, essa aqui 2. Tá? Aqui menos 3, essa aqui 1. Agora vamos colocar sinal. Antes do menos 2 é positivo e depois também. E no meio é negativo. Então olha os sinais que eu coloquei. Ó. Aqui eu repeti novamente as raízes, para a gente visualizar. Estou fechando aqui, né, a bolinha do 2, né, positivo, e a do 2 negativo. Quem tem que ficar aberto é o 3. Ó. 3 tem que ficar aberto. O menos 3, a função 3 aqui, né, a equação de segundo grau terceira, ela tem que ficar aberta. Porque eu não posso usar nem o menos 3, nem 1 na minha resposta. Ela tem que ficar aberta. Sinais agora. Antes do menos 2, ó, só positivo. Positivo aqui e aqui. E depois também positivo. No meio deles, que no meio, ó, negativo. Agora a segunda, que é essa aqui, ó, antes do menos 3 e depois do 2, tudo positivo. Menos 3 está aqui, ó, antes, positivo, e depois do 2 está aqui, positivo. E no meio, isso aqui, tudo aqui no meio, né, negativo. A terceira, tá? A terceira é essa aqui, ó, antes do menos 3 é positivo. Então vem aqui, ó, positivo. E depois de quem? Do 1. O 1 agora, gente, é esse aqui, essa bolinha aqui. Depois dele também é positivo. Positivo. E no meio aqui, negativo. Agora vamos multiplicar sinal, tá? Mais vezes mais. Multiplicar porque aqui multiplica. Multiplica esse com esse e aqui divide. Só que multiplicar e dividir sinal dá no mesmo. Então vamos multiplicar tudo. Mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos deu mais. Mais vezes menos dá menos. Aqui é menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais deu mais. Mais vezes mais deu mais. Vezes mais deu mais. Agora vamos marcar a parte pedida, hein? Qual a parte que foi pedida? Isso aqui não pode ser negativo, porque é a nossa raiz quadrada. Porque o enunciado pediu um número real. Uma raiz negativa, né? Raiz quadrada. O negativo não dá real. Então tem que ser maior ou igual a zero. Eu já fechei as bolinhas que eu não podia fechar e deixei abertas que eu tinha que deixar abertas. As abertas é onde tiver o menos 3 e o 1, porque eles estão no denominador, tá? Estando no denominador, o denominador não pode ser igual a zero. Então aqui bolinha aberta, maior que zero, marcar o positivo. Aonde tem positivo? Tem daqui até aqui. Essa bolinha vai permanecer aberta. E tem do 1 em diante. A bolinha do 1 vai ter que ficar aberta. Então, vamos marcar. Ó. Marquei do 1 em diante. Mas a bolinha dele ficou aberta. E vou marcar aqui agora antes. Ó. Marquei antes do menos 3. E vou marcar bem aqui no meio. Eu vou dar a resposta. Essa parte aqui, gente, ó, são números menores do que menos 2. Mas não pode ser menos 3. Então, x menor que menos 2 e x diferente de menos 3. E na parte da direita, x maior do que 1. Se for x maior do que 1, já pega todo mundo, inclusive o 2, tá? Aí a nossa resposta, agora você vai poder marcar, seria a letra A. Ó. Questão 8, uma questão também do Enem, agora do Enem, tá? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Vamos ver aqui o eixo Z. O eixo Z é essa linha pontilhada aqui.
Então ela rodou a parábola, rodou, deu essa taça aqui. Conforme a figura. Aqui tem uma parábola cortando o eixo Y, foi desenhado o eixo Y no ponto C, a gente já sabe disso, né, pela função do segundo grau. O local onde a parábola corta o eixo Y é o C. Ela veio aqui no eixo X, encostou e voltou. Só encostou, não passou. Então aqui eu estou vendo que só tem uma raiz. Quando tem uma raiz, gente, é porque o delta dessa parábola, o discriminante daqui é zero, né? São dicas que você tem que pegar nesse gráfico para ajudar você a desenvolver, né, o que a questão vai pedir, tá? Eu sei que o C é onde corta o eixo Y. Não foi dado o C aqui no desenho, né? Mas eu sei que o delta aqui é zero, tá? E aqui tem uma raiz. Quem é essa raiz? Não sei, não foi dado, né? A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei, né? A lei é a fórmula, f de x igual 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde o c é a medida da altura do líquido contido na taça. É óbvio, né? A altura aqui do zero até aqui é o c, então vai ser a altura do líquido, é o c onde a parábola corta o eixo y. Sabe-se que o v, o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Aqui eu tenho também o x do vértice, tá, gente? Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros eu preciso achar esse c. A única dica, então, que a parábola pôde me dar é o delta. Eu não sei o x do vértice, né? Eu sei que o y do vértice é zero, mas o x do vértice não foi dado. Eu vou usar o delta. Tá? Vou usar o delta, eu sei que o delta é igual a zero, eu consigo montar uma equação. Então vamos usar o delta. Delta é igual a zero, e a fórmula do delta, no discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. O b é o menos 6, o a é o 3,5, o c vai ficar c mesmo, tá? Então, menos 6 ao quadrado, aqui eu vou ter 36 positivo, porque menos 6 vezes menos 6 é 36. Aqui eu posso fazer 4 vezes 3, 12, 12 por 2, 6, aqui menos 6c. Agora, eu posso passar o 36 para cá e vem negativo, ou passar o menos 6c para cá e vem positivo. Eu tenho que isolar isso aqui. Isolar, agora multiplica por menos 1. Agora eu vou dividir, né? O 6 vai passar dividindo, o c vai ser 6. 6 é a letra E. Número 9. Observe a função f definida por... Então, a função, né? Aqui o coeficiente b dela está uma incógnita, né? Quem é? O dobro de k negativo, né? Menos 2k. É o b. O c é 29, o a é 1. E o x tem que ser um número real. Se essa função aí que foi dada aqui em cima for maior ou igual a 4, para maior ou igual, que pode ser maior ou igual, né? Para todo número real x, o valor mínimo da função é. Quando ele fala é, porque isso aqui é igual a 4. O valor mínimo é porque essa função ela pode descer, né? Ela desce. O ponto mais baixo dela, relativo a y, é 4. Umas dicas, tá? Assim, o valor positivo do parâmetro k, positivo, deve ter dois valores. Isso aqui é o positivo. Tá aqui um esqueminha da nossa função, não sei se é esse, mas só para você poder entender. A função ela vem decrescente, desce até um ponto mínimo. O ponto mínimo que está aqui, eu tenho que entender que isso aqui seria o y vértice. E esse y vértice é 4, então aqui seria 4. Essa parábola nem ficou bem desenhada, ela tinha então um pouco aqui em cima, né? Tá, eu vou retirar, a gente pensa em retirar esse desenho aqui. O x aqui, né? Esse x deveria estar aqui embaixo, tá? Então vamos consertar isso aqui. Feito então o conserto, né? Eu observo que agora o y do vértice é 4, o x não está aqui em cima, está um pouco mais aqui embaixo. Então eu posso dar prosseguimento. Então ficou mais visível para a gente, né? O valor mínimo da nossa função, ela cai até o 4. Então o y do vértice vale 4. Aí eu vou jogar agora a fórmula do y do vértice, né, que é menos delta sobre 4a. Nós temos que calcular o delta, né, esse negativo vai ficar anterior a todo o delta. 4 vezes a, o a é 1, né, 4 vezes 1, 4. Esse 4a vou multiplicar com o 4, vai dar 16, então vamos abrir a fórmula. Menos, eu tive que colocar um colchete, porque o delta é b ao quadrado, o b não é negativo, então menos 2k. Então eu coloco menos 2k ao quadrado, eu preciso de parênteses. Por causa desse parênteses, eu fui obrigado a usar um colchete. Porque esse menos aqui fora é o menos que está vindo aqui da fórmula, né, do y no vértice. E ele deve multiplicar tudo que está aqui dentro. 4 vezes a, 4 vezes 1, e aqui igual a 4, porque o enunciado diz que a função tem valor mínimo igual a 4. Mantém aqui o negativo, né, de fora do colchete, menos 2 ao quadrado dá 4. 4k ao quadrado. Multiplica isso aqui tudo, ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 29 dá 116. Vou tirar o colchete como? Aplicando a distributiva de sinal. Esse 4
ela vai ficar negativo e 16 positivo. Agora, eu vejo que isso aqui é uma função de segundo grau incompleta. Eu passo o 16 para o outro lado, ele vai negativo. Então vai ficar 16 menos 116 vai dar menos 100. Multiplica por menos 1. Agora vamos passar o 4 para o outro lado dividindo. Vai ficar 100 por 4, vão dar 25. E eu penso o seguinte, dois números que elevado ao quadrado dão 25, tem duas situações. O 5, né? 5 ao quadrado dá 25 e o menos 5 também. Só que o enunciado quer só o positivo, então o K é 5. 5 é a letra A. Questão 10. Em uma partida de futebol, um jogador, estando na lateral de um campo, cruzou a bola para um companheiro da equipe, o qual se encontra na lateral oposta a uma distância de 64 metros. Uma distância daqui até aqui, 64 metros. Seriam 4, né, até o adversário, mais 64. A bola passou a 1,20 m de altura. Opa! Então a altura aqui, 1,80 m da pessoa, mais 1,20 m. 1,20 m da altura do jogador, de 1,80 m. Então isso aqui vai dar 3 metros de altura, né? Nesse instante, ele estava a 4 metros de distância do jogador que realizou o cruzamento. Uma distância aqui, 4 metros, conforme a figura. Então, você tem que interpretar bem a figura para ver o que você vai fazer. O desenho aqui já é um desenho de uma parábola, né? Então, já me joga para a função do segundo grau. Nessa situação, a bola descreveu uma trajetória em forma de arco de parábola até tocar o gramado. Já cita de novo aqui a parábola. Parábola é o desenho da função do segundo grau, né, do plano cartesiano, quando foi dominada pelo companheiro de equipe. Com base nessas informações, é correto afirmar que durante o cruzamento, a bola atinge no máximo a altura de uma dessas respostas aqui. Vamos resolver então isso, né? Aqui eu repeti mais uma vez o desenho e vou usar uma artimanha quando eu tenho um desenho de jogar o plano cartesiano aqui em cima. Fica mais fácil de você visualizar o que você vai ter que fazer. Vamos jogar, tá? Eixo X, aqui. Aproveitar o chão aqui do gramado, né? Eixo Y, eu coloquei o eixo Y aqui bem aqui onde a bola vai sair. Mas poderia estar bem aqui no meio também, tá? Só que se eu colocar o eixo Y aqui no meio, né, lado esquerdo dele é negativo. Teria que usar números negativos. E lado direito, números positivos, tá? Aqui eu só vou evitar estou evitando os negativos, tá? Raiz, a raiz aqui é o zero, a parábola vai e desce. Aqui tem uma nova raiz, que seria daqui até aqui eu tenho 64, tá? O meio, tem como achar o x do vértice aqui, né? 64 dividido por 2, aqui seria 32, tá? E aqui eu tenho um ponto conhecido. Por que eu tenho aqui um ponto conhecido bem aqui, ó? Nesse ponto onde eu estou com o mouse. Porque o x aqui é 4 e a altura aqui é 3. Então, o ponto 4 e 3. O que eu faço nessa situação quando eu tenho um ponto conhecido, uma parábola? Eu vou usar, gente, a equação do segundo grau na sua forma fatorada. É uma dica ótima aqui. Eu tenho um ponto e duas raízes, forma fatorada. E o enunciado, né, ele pede para que você encontre, né, o máximo, a altura máxima que essa bola vai atingir. Então, quem é esse valor mais alto aqui? Vamos lá, então. x1 é uma raiz, ela vai de 0. x2, já falei, 64. X do vértice. O vértice, então, é 32. Tem também o ponto, né? O ponto saiu bem aqui, ó, 4 do x, o 3 é a altura aqui é 3, porque você tem que somar a altura do jogador, mais a altura que a bola passou, né? Em 80 com 1,20 vão dar 3 metros. 4 e 3 é um ponto conhecido. Quem é o y vértice? Né? Quem é a altura que passou aqui? Vamos lá, então. Usar a equação fatorada, o motivo é esse, tá, pessoal? Eu tenho aqui o x1, tenho o x2, tem duas raízes e tem um ponto conhecido. Para podermos encontrar uma fórmula para usar o y no vértice. O A é uma incógnita para nós. X eu vou usar. Eu tenho X, é o X aqui do ponto, é o 4. Vou jogar 4 aqui, 4 aqui. X1, primeira raiz é 0, tá aqui. A segunda raiz, X2, é 64, vai entrar aqui. E o Y vem aqui do ponto, é o 3, hein? Substituindo tudo, olha. Fazendo as contas dentro do parênteses, 4 tira nada é 4. 4 tira 64 dá menos 60, né? Igual a 3. Você vai multiplicar agora 4 vezes 60, 6 vezes 4, 24, 240 negativo. Ok? É igual a 3. Agora nós vamos passar o 240 para cá. Isso aqui vai dar negativo, ele vem dividindo. Então, menos 3 sobre 240. Você pode simplificar isso aqui para evitar coeficientes altos, né?
Vamos dividir tudo por 3. Por que é por 3? Por 2 mais 4 dá um 6. Isso aqui então é divisível por 3, né? Porque 6 é. 24 por 3 vão dar 8, que dá 80. Vai dar 1 sobre 80 negativo. Tendo isso aqui, já sabendo o valor do A, vamos montar então nossa fórmula. Podemos agora encontrar a função, né? Para encontrar o y do vértice a partir do x do vértice, o que aí você vai poder fazer? Se eu usar o x aqui, gente, ó, já sei o valor desse x, né? X aqui é metade, 64 é metade que é 32. Então, se eu só jogar o x como 32, o A eu já sei, o x1 eu já sei, x2 eu sei, eu vou achar aqui na frente o y do vértice. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, ó, o A menos 1 sobre 80, o x que eu vou usar, o 32, que eu preciso encontrar esse ponto aqui, né? O x eu sei, falta o y. Então, 32 menos a raiz, 32 de novo, menos 64, que é a segunda raiz. Isso aqui, esse y aqui, é o y do vértice. Então, resolvendo dentro dos parênteses, né? 1 sobre 80, aqui 32, aqui também vão dar 32, só que esse 32 dá negativo. 32 vezes 32 dá 1024, negativo. Menos com menos vão dar mais. 1024 por 80, o meu y vai ser 12,8, que é a letra A.